essa atividade, esse vídeo faz parte das atividades do projeto Hidro.es, financiado pela FAPES e conduzido por alguns professores da UFES e alunos também matriculados no curso de Geologia da UFES. E estamos aqui inaugurando, começando o primeiro vídeo, e para isso a gente convidou o hidrogeólogo Matheus Serri de Oliveira. Temos o prazer de recebê-lo hoje aqui, Matheus. Prazer, Mina. E eu queria que você falasse o ano em que você se formou, o que você tem feito de lá até aqui, sua trajetória. Muito bem, primeiramente agradecer pelo convite, tá? É um prazer para mim estar aqui para poder falar um pouco mais sobre carreira, falar um pouco mais sobre a trajetória que começou aqui na UFES, na Geologia UFES. Com você, inclusive, né, Mina? Uhum. E Faz um tempinho já já. faz um tempinho, né? Eu me formei em 2017, eu sou da turma de 2012, e desde a faculdade eu já trabalhava com os projetos de hidrogeologia, né? Trabalhei com outros projetos de iniciação científica também, em outras áreas específicas da geologia, mas me enveredei e me especializei foquei em hidrogeologia aqui na graduação e segui nesse caminho no mercado de trabalho também. Então, aqui na graduação eu trabalhei no projeto Hidrofrat, foi um projeto entre 4 universidades do país, a UNB, a URGS, a USP e a UFES, né? O nosso projeto aqui era aquele projeto que envolveu um estudo em escala regional. Uhum. Financiado pela FINEP. Isso mesmo. Foi um trabalho muito interessante. Eu cheguei no projeto para fazer aquelas coletas de água de chuva para uma caracterização isotópica de toda a bacia. E numa segunda etapa do projeto, houve um aditivo para fazer caracterizações hidrogeoquímicas de poços tubulares. E aumentou também ali o número de amostragens isotópicas nesses poços e em outros pontos. E acabei utilizando essas informações hidrogeoquímicas para meu TCC, né? E depois, futuramente, as isotópicas para o doutorado, desculpa, para o mestrado, né? O doutorado está em Começando processo, agora. né? É isso mesmo. Depois você fala um pouquinho. Tá, eu falo sim. E, bem, depois que eu fiz o meu TCC aqui, eu consegui o estágio em uma empresa privada, na MDGEL, lá em Belo Horizonte. E assim que eu me formei, eu fui contratado pela empresa, como efetivado mesmo, como funcionário. Trabalhei como analista de hidrogeologia. Tá? Eu fiquei aproximadamente 3 anos trabalhando na MDGEL, e foi quando eu fiz um processo seletivo para entrar numa mineradora. Tá? Hoje eu sou hidrogeólogo da Gerdau. Você já entrou lá como hidrogeólogo? Entrei como hidrogeólogo, sim, porque parte do meu currículo, da minha experiência, eu já tinha conquistado na graduação com esses trabalhos. Eu fortaleci isso na consultoria e tive um currículo sólido o suficiente para conseguir a vaga. E até hoje já vão completar 7 anos que estou lá na Gerdau, exercendo a função de hidrogeólogo. Uhum. A Tá? seleção foi uma prova ou foi prova, entrevista? Como é que foi Não isso? houve prova, foi só mesmo currículo e entrevistas. Tá? Uhum. Algumas empresas também fazem avaliação psicológica, psicotécnica, exames médicos também. Tá? Existe toda uma triagem médica feita antes. Tá? Aí passa por uma série de requisitos. Há então uma entrevista final com uma proposta. Tá? Aí vai falar de salário, benefícios e outras coisas, disponibilidade de mudança também, né? E aí então... Você mora hoje em... Hoje eu moro no município de Ouro Branco. Morei há um tempo em Belo Horizonte, mas hoje eu moro em Ouro Branco, que é muito próximo de uma nova unidade operacional da Gerdau. Tá? Faz mais sentido morar nesse local hoje. Tá? Mas fica a cerca de 90 quilômetros Da mina, você trabalha na mina? Não, de Belo Horizonte fica 25 tá. quilômetros da mina, é muito próximo. Tá? Fica mais fácil de se locomover assim. Então hoje você está na Gerdau, que é uma mineradora de ferro. Às vezes o pessoal não sabe, né? Exportadora de minério de ferro, uma grande empresa, né? É multinacional. A Gerdau, ela é basicamente, assim, o core business dela é a siderurgia.
produção de aço, tá? Aços longos, chapa grossa, chapas especiais, tem muitas unidades no Brasil e outras no mundo, tá? E a unidade de mineração que eu trabalho é a única unidade de mineração da Gerdau. É uma empresa essencialmente siderúrgica. Sim. O que ela vende, exporta é o aço e o minério que a gente produz é para abastecimento interno. Bom, mas o que um hidrogeólogo faz numa mineração de ferro? O que a água tem a ver com ferro? Pois é, tem muito a ver. E geralmente eu costumo dizer, onde tem minério mais rico é onde tem mais água. Sério? Olha. Sim. Essa é uma máxima muito comum na mineração de ferro, porque quanto maior a riqueza do material, maior foi a lixiviação de sílicas, o material é mais fraturado, passou por muitos eventos tectônicos, então ele armazena muita água, tá? Mas enfim, o hidrogeólogo ele trabalha, dentre outras muitas atribuições, mas principalmente com rebaixamento de nível d'água. A cava faz aflorar o lençol freático. À medida que a mina avança e vai se aprofundando, interceptamos o nível da água subterrânea e, por esse motivo, a gente precisa fazer a gestão dessa água. Tem que retirar. É onde a água não é desejada, né? Perfeitamente. Raras situações. Essa é uma. Costumo dizer sempre que a água é um problema, independente se ela está abundante ou se ela está em escassez. Interessante. Né? Se você tem pouca água, é um problema para captação, uso interno, beneficiamento e outras coisas. Se ela tem abundância, você tem que manejar essa água e isso traz também efeitos negativos para a empresa, né? Então, o rebaixamento de nível d'água ele é um sistema de poços tubulares profundos instalados ao longo do eixo principal do minério. Tá? Esses poços eles precisam operar durante 24 horas por dia, numa vazão superior à de recarga natural do aquífero, para que então o nível da água subterrânea rebaixe e então as frentes de lavras fiquem secas para que a mina avance por mais bancos, tá? E assim, além dessa aplicação, o hidrogeólogo trabalha com avaliação da qualidade de águas, né? Sim, em algumas mineradoras existe problema de contaminação, então a gente acaba aplicando estudos hidrogeoquímicos. Nós temos também toda a parte de gestão de recursos hídricos, tá? Que é a mitigação de impactos, modelagens hidrogeológicas, tá? Conhecimento geral de como funciona a recarga, fluxo e descarga da água subterrânea, para que a gente consiga determinar como fazer o rebaixamento e como mitigar os impactos que eles causam. Mas a sua ação lá, você gerencia uma equipe, você vai ficar medindo água na boca do poço, essa prática sua é fácil? É difícil? Olha, a minha atribuição hoje, e dos hidrogeólogos também, ela é muito mais de gerencial do que operativa mesmo. Tá? Então, assim, a medição do nível d'água no poço é uma coisa que você precisa saber como hidrogeólogo, mas o seu papel é auditar a equipe que faz, né? E analisar as informações, criticar as informações e absorver as interpretações daqueles dados. E, com base nessas interpretações, direcionar soluções, né? Mas a execução mesmo é da equipe operacional. Hoje, nossa equipe de hidrogeologia ela é composta pelo hidrogeólogo, que sou eu. Existe um analista de hidrogeologia, uma analista de banco de dados e 2 técnicos também. Os técnicos eles trabalham no campo, fazendo a medição, fazendo as leituras, né, avaliando se as condições estão ok. A equipe de analistas, né, faz toda a parte de lançamento de dados, interpretação, né, saneamento de dados, que é uma etapa fundamental na hidrogeologia. Todo hidrogeólogo precisa ser muito criterioso com dados. E aquela planilha zona de Excel Não dá, tem que ser um banco de dados estruturado, auditável, rastreável, com evidências, né? Porque a gente trabalha muitas vezes com 100 instrumentos de monitoramento de nível d'água, 50 de medição de vazão, 10 poços.
tirando dados todos os dias, Uhum. estações meteorológicas que medem de minuto em minuto, né? Então, como é que você vai fazer o gerenciamento de todas essas informações em uma planilha de Excel desestruturada, né? Uhum. Isso não é recomendado, né? E por isso é importante que se tenha, né, um banco de dados estruturado, auditável e acompanhado ali frequentemente por uma equipe. Tem que ter muita organização, né, Muita. Matheus? Isso foi uma coisa que eu adquiri com você Ai, que aqui. bom. A minha chatice serve para alguma coisa no fim, né? Né? Matheus, e a questão do mercado de trabalho? Tem trabalho para hidrogeólogo no Brasil? Bom, eu já sei a resposta. Você Tem, sempre fala isso. tem muitas oportunidades. Aham. Tá? E estou aí, assim, vira e mexe, buscando, né, garimpando pessoas. Recentemente, uma pessoa me procurou pedindo uma recomendação, né, de estágio, outra para uma vaga como hidrogeólogo mesmo, e eu mandando assim para muitos contatos, tem oportunidade boa aqui, e não achava. Não acha. Pessoas geralmente já estão empregadas. Mas você queria hidrogeólogo ou recém-formado, geólogo recém-formado? Obviamente a gente sempre procura pessoas com mais experiência inicialmente, né? Uhum. E à medida que você vai vendo que fica cada vez mais difícil, a gente vai afunilando mais abrindo, na realidade, o funil, Abrindo. Uhum. a busca, tá? Mas, assim, uma pessoa que faz minimamente uma pós-graduação em hidrogeologia, que tem já um conhecimento na graduação, Que já seja bem tem, recomendado, né? que Porque é seja muito bem comum recomendado. o pessoal, ex-aluno em empresa, falar assim, ai, como é que é o fulano, né? É verdade, isso E mesmo. aí eu até às vezes falo assim, boa gente, mas chega atrasado. Não é pontual. Pois é, Então a gente começa a construir a história, né, profissional já na universidade. Não é depois que ganha o diploma, pronto, agora eu sou. exatamente. Começa Já ali. começou, né? Já começou. Começou nas conversas, nas abordagens que a gente faz, na forma que você se comporta nas aulas, desde a faculdade mesmo, Uhum. né, do seu interesse, da sua proatividade. Às vezes a pessoa ainda não está inteiramente construída tecnicamente, Uhum. mas se tem força de vontade, consegue. Uhum. Né? A proatividade é uma carta fantástica para conseguir uma oportunidade boa no mercado de trabalho. Você Né? sempre foi muito proativo, né, Matheus? E cada vez fica mais proativo, porque agora você inventou de fazer doutorado. Pois é. Você quer falar um pouquinho sobre o seu projeto? Posso sim. Inclusive eu vou começar falando sobre isso, trazendo que, assim, às vezes as pessoas têm um pouco de medo de entrar no mercado porque vão perder aquela essência geológica, né? Às vezes Uhum. a gente que está formando tem esse preconceito, De mas não trabalhar com algo muito geológico, que assim? vai perder aquela coisa da geologia, de saber as rochas, Aham. Da mentira. tradicional, né? Aquela que a gente estava até comentando, a geologia do mapeamento geológico, né? Isso mesmo. E começa a falar que hidrogeologia não é geologia. É. O aluno estava falando ontem. Tô Mas brincando. na realidade é o contrário. É assim, Uhum. cada dia que passa, cada vez mais eu vejo como que eu me preciso reaprender geologia, estar Uhum. mais afinado com o conhecimento geológico, para os desafios técnicos que me vêm, né? Uhum. Você tem Então, que locar poço, né? tem que colocar poço e exige uma alta assertividade geológica. Uhum. Sabe que geologia tem suas incertezas, Uhum. né? Sim. Então, O meio natural, né? pois é. Então, cada vez mais a gente precisa aprofundar no conhecimento geológico. E aí, como é que isso conecta com o meu doutorado, né? Na Gerdau, minha atuação ela excedeu um pouco do âmbito hidrogeológico e eu tenho trabalhado muito com a gestão de recursos hídricos, tá? Então, quando se trata de recursos superficiais, o manejo da água na mineração, balanço hídrico, riscos, tá? Geralmente eu sou envolvido, tá? E a gente viu uma dependência, uma carência de modelos, de como fazer isso acontecer, tá? Passamos por alguns processos de auditorias lá na empresa e tudo, e a gente criou um sistema de gestão que se adapta às incertezas do mercado, às incertezas do dia a dia,
e deu super certo, né? Então, a gente... Só um esclarecimento, o sistema de gestão é você saber o que fazer frente a um problema que surge? Isso, Porque gestão é uma coisa assim que, para quem não trabalha com gestão, é uma coisa meio incerta, assim, meio nebulosa, né? isso Só aí. explica um pouquinho. Perfeito. São assim, os mecanismos que a gente utiliza para chegar num objetivo. Qual que é o objetivo? Trabalhar de forma eficiente, sustentável, tá? E economicamente viável, né? São os princípios da sustentabilidade. Então, o que eu preciso fazer para manter uma operação segura dos postos de rebaixamento frente aos impactos ambientais possíveis? Está dentro do modelo de gestão. O que eu preciso fazer para garantir que a qualidade da água superficial seja continuada independente de nossas operações? Gestão. Tudo isso num Num documento. documento, né? E aí o meu doutorado, ele visa aprimorar esse modelo de gestão, tá? A ser aplicado na mineração do país, tá? Dentro, além desse tema, também algumas coisas sobre o custo da água, que é um tema mais inédito, um tema um pouco explorado, apesar de que o custo está no core de qualquer empreendimento, né? Então, isso é uma coisa que também está em voga no projeto do doutorado, tá? Mas é sobre isso o projeto. Me conta sobre vincular essa vida profissional bastante proativa com a sua vida privada, assim, dá para fazer academia, Olha, dá para ser feliz? dá para ser feliz. Assim, quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente é feliz, né? Assim, eu não tenho nada a reclamar do meu trabalho. Na verdade, eu sou apaixonado por hidrogeologia. Eu acho que eu nasci para isso mesmo e sou muito satisfeito. Só que a vida não é só a água subterrânea, né? Tem pessoas. Tem pessoas, tem dinheiro, Exatamente. tem O conta. dinheiro vem. Se você trabalha com algo que você gosta, trabalha com excelência, ele vem, né? Agora, a vida pessoal da gente, a gente precisa saber ponderar, né? Porque é uma vida que exige muito esforço e dedicação, né? Mas hoje eu sou casado, tenho minha esposa, né? A gente vive bem, vive um pouco sem tempo, de fato, né? Mas com disciplina a gente faz academia, tá? Consegue fazer algum esporte, né? E eu não sou tanto do esporte não, mas tenho frequentado mais academia de um passado recente para cá, porque a Chega uma conta hora, vai não tem, chegando, vai chegando, né? vai. Se você vai deixando, você vai ficando muito sedentário e sua disposição para trabalhar diminui, né? E é uma questão de hábito, né? De inserir isso na agenda, tem que estar na agenda. Exatamente. Tem isso, tem o inglês, né, que é uma ferramenta fundamental. Assim, acho que esse negócio do inglês virou até um clichê, falar que precisa ter inglês, mas Mas assim, precisa. eu poderia, quando eu olho para trás, eu vejo que eu tinha mais tempo para trás, que eu poderia ter forçado mais o inglês, né? Porque isso é um diferencial violentíssimo para você que está hoje numa vaga boa para ir para a melhor vaga do mercado, né? Porque assim, você pode trabalhar em vários países, né? Você pode ter uma abrangência muito mais significativa com o inglês. Mas abre as portas, né? Mas Demais. você acha assim o inglês fluente ou uma leitura já ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Agora, a fluência, ela é assim, para até te dar É segurança, premiada, é premiada. ela é premiada, assim, você vai para uma entrevista seguro que vai falar inglês, que vai conseguir se comunicar bem ali, transmitir aquilo que você precisa, né? E é muito da postura que você leva, né, nas entrevistas, então isso conta muito, tá? Então assim, aí o que eu falei do inglês, né? Porque isso faz parte da minha rotina de noite, né? De dia tô trabalhando, e o tempo para estudar, o tempo para ficar com a família. Às vezes não dá para lavar a louça, né? Compra uma máquina de lavar. Daí tem que pôr a louça na máquina. Não dá tempo também. Mas assim, para toda escolha uma renúncia, né? Às vezes a gente não consegue
gastar muito tempo com isso, mas a gente tem que investir de outra forma para Mas que são aquilo... fases também, né? É, exatamente. Né? E assim, mas a gente não pode deixar a vida virar uma rotina só, né? A vida pessoal da gente é muito importante. Uhum. É importante a gente manter a sanidade mental também, porque o trabalho ele exige muito. A gente precisa ter sabedoria para dosar até o quanto a gente está assim mergulhando no trabalho, para não ter um burnout, para não ter um problema mental, né? Você acabar ganhando dinheiro com o mercado, E depois gastando gastar com tudo. remédio, né? Ah, Tem gente, né? Existem casos, né? Se gasta muito dinheiro para voltar à condição normal. Tem gente que demora anos para recuperar, né? Nessa situação, tem uhum, gente que para de trabalhar, uhum. Eu né? tenho recomendado focar, foco. Foca numa prioridade, né, em termos profissionais, assim. Por exemplo, agora você vai entrar no doutorado. Foca, você tem duas coisas agora, né? O seu emprego lá, seu trabalho e o doutorado. Isso mesmo, Então não pode ficar, às vezes, inventando coisas, né? Que exatamente. hoje em dia o problema é que a gente tem muitas oportunidades e a gente vai abraçando. Tudo que vem a gente vai pegar. Isso é legal, isso eu não posso perder. Isso aqui vai me dar dinheiro. Isso aqui vai me dar proeminência, assim, as pessoas vão me conhecer. Então é muita coisa chegando e eu tenho lutado há 20 anos, mais de 20 anos com isso, focar. Agora acho que eu estou começando a conseguir. Mas eu comecei a ficar doente também por causa de essa coisa de pegar todos, né? Te vira tudólogo, né? Tudólogo, a Ah, tudologia mata o ser humano. é verdade. Bom, mas Mas até para o mercado, Mirna, você ser especialista em um tema é muito bom também. uhum, Né? O foco ele é extremamente importante. A minha carreira, hoje eu posso considerar, para mim é uma carreira de sucesso por conta do foco. uhum. Assim, eu sempre busquei fazer muitas coisas, mas ela foi muito direcionada para um tema. Bom, ô, Matheus, eu ficaria conversando aqui muito, muito tempo com você. Assunto não falta, né, Não pra gente, falta né, Mina? assunto. E É. aí, mas eu vou agradecer muito a sua presença, me dar um abraço e espero te ver em breve de novo. Ah, com certeza, estou à disposição.